Boa tarde a todos. Agradecer a presença da secretária Jairan, Wilson, contador Emanuele e demais acompanhantes para essa audiência pública. Passo ao Eliseu, então, que conduz os trabalhos dessa casa. Obrigado, senhor presidente. Cronograma para a audiência pública, 25/6/2019, horários 14 horas, local plenário da Câmara Municipal. Senhoras e senhores, boa tarde. Nós queremos registrar a presença do vereador Jorge, vereador Enio, vereador Gilson, vereador Eduardo, vereador João Paulo, que faz presente aí. E não sei se mais algum outro que não presencia, mas se chegar a tempo a gente vai apresentando, né? E nós queremos compartilhar dos trabalhos da Comissão de Finanças e Orçamento do Poder Legislativo. E para isso, então, nós, conforme de conhecimento público presente, a audiência terá por finalidade estabelecer ampla discussão e debate acerca do projeto de lei 324/2019, que trata-se da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município de Tibagi para o exercício de 2020. Né? E dando, assim, início a essa audiência, a gente, como presidente da comissão, está presidindo esses trabalhos, invocando a bênção e a proteção de Deus, declarando aberta a presente audiência. Nós, como já salientou o presidente, já se fez anunciar, temos a presença do secretário de Finanças, o senhor Jairan, Contabilidade Emanuele, né? Nosso amigo Wilson, da Saúde, e nosso amigo Jussara, Controle Interno, né? E nos acompanha nosso amigo Celito, da comunidade, do povo, que participa dessa audiência pública. Essa audiência da LDO, senhoras e senhores, naturalmente, como de praxe sempre, a participação da comunidade é quase zero, né? E até porque se trata das diretrizes da LOA, né? Da lei orçamentária, que virá para setembro, provavelmente, que é o prazo que tem da entrada nessa casa, né? Para poder, aí então, a gente, sim, a lei orçamentária, que haverá o desdobramento do orçamento para 2020, daquele que será previsto, né? Para ser realizado para o exercício de 2020. Então, eu não sei, aqui se fazemos apenas uma explanação, uma leitura da lei, e temos a fazer algum debate, alguma discussão, se porventura alguém assim desejar debater, discutir alguma questão, ou se... porque o intuito dela é colocar em votação para a próxima terça-feira, né? Haja visto os prazos legais regimentais que tem, então entrará em votação para a próxima terça-feira. E mesmo após, passando pelas votações, em primeira votação, poderá ainda sofrer emenda para a segunda e terceira votação, né? Ser retirada para ser emendada, se necessário assim, se for. Então, eu gostaria de ver se a contadora Emanuele tem colocações a fazer. Não? Secretário Jairan, Finanças. Gostaria de fazer algumas colocações, até porque foi parte elaborada por vocês mesmos, né? Certo. Vereador Jorge, relator da comissão, tem alguma ideia, alguma ponderação a fazer? Façamos a leitura pausadamente e vamos discutindo. O que acha o vereador Eduardo, que é membro da comissão também de Finanças? Tem alguma opinião, alguma ideia? Estamos acatando. Quando não há, assim, quase a participação da própria comunidade, que é a maior parte interessada, né, na verdade, né? Hoje os técnicos que estão aqui, que na verdade contabilidade, finança, né, controle interno, que são aqueles que praticamente elaboram
o projeto em si, né? E os demais vereadores já estão há vários dias que está disponível também nessa casa, que aqueles que queriam já ter estudado, analisado ou proposto alguma coisa, também já tiveram um prazo bem amplo para isto, né? Então, o intuito mais é fazer a leitura e deixar em aberto para alguma discussão e algum debate, né? Então, eu acho que eu vou ler aqui, página por página aqui, que não são muitas, né? Leio a página e a gente fica disponível para algumas indagações. Temos aí os técnicos aí, que é a Manuel, o próprio Juarã, né, que se alguma dúvida ou alguma pergunta quiserem fazer dentro do assunto, eles estarão disponíveis também para responder alguma questão em relação a isso, né, a título de informação, né, que às vezes alguns dos senhores queiram saber. Então, vamos à leitura. Projeto de Lei 234/2019 dispõe sobre as diretrizes para a elaboração do orçamento do programa do município de Tibagi para o exercício financeiro de 2020, na forma que estabelece e dá as providências. A Câmara Municipal de Tibagi, Estado do Paraná, aprovou e o prefeito sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Esta lei estabelece as diretrizes gerais para a elaboração do orçamento do programa do município de Tibagi para o exercício financeiro de 2020. Artigo 2º, a proposta orçamentária será elaborada em consonância com as disposições constantes da Lei Complementar 101 de 4/5/2000, tendo seu valor fixado em reais com base na previsão da receita orçamentária. Inciso 1º do artigo 2º, fornecida pelos órgãos competentes quanto às transferências legais da União e dos Estados. 2. Projetada no concernentemente os atributos e outras receitas arrecadadas diretamente pelo município, com base em projeções a serem realizadas, considerando-se os efeitos de alterações na legislação, variação do índice de preço, crescimento econômico ou qualquer outro fator relevante a serem acompanhados do demonstrativo de evolução dos últimos 3 anos e da projeção para os 2 seguintes e da metodologia de cálculo e premissas utilizada. Parágrafo 1º, não serão admitidos reestimativa da receita por parte do Poder Legislativo, salvo erro ou omissão de ordem técnica ou legal. 2º, as operações de crédito previstas não poderão superar o valor das despesas de capital constante da proposta do orçamento. Artigo 3º. O montante das despesas fixadas, acrescida da reserva de contingência, não serão superior ao das receitas estimadas. Essa é a primeira página. Se alguém tem alguma indagação dentro dessas questões, nós temos os técnicos aí, como disse, que estão disponíveis para responder alguma pergunta. Mas são coisas de bastante praxe, corriqueira e rotineira do ABCD, né? Bom, vamos à segunda página aqui, então. Segunda folha. Artigo 4º. A reserva de contingência não será superior a 0,5% do total da receita corrente líquida prevista e se destinará ao atendimento de passivos contingente e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, né? Artigo 5º. A manutenção das atividades incluídas dentro da competência do município já existentes por seu território, bem como a conservação e a recuperação de equipamentos e obras já existentes, terão prioridades sobre ações de expansão e novas obras. Qualquer indagação, se alguém quiser fazer, interromper, fique à vontade. Artigo 6º. A conclusão de projetos em fase de execução pelo município terá preferência sobre novos projetos. A conclusão de projetos em fase de execução pelo município terá preferência sobre novos projetos. Nem sempre é observado, né? Nem sempre acho que é observado esse detalhe, né? Oi? É antes da conclusão do ano. Provavelmente. Estou só querendo aqui dar uma incrementada
na audiência, né? Porque senão a gente é só da leitura. Não poderão ser fixadas despesas sem que sejam definidas as fontes de recurso. Isso também não acontece, né? Não acontece por vocês, né? Mas pelo gestor acontece muito. Artigo 8º. Na fixação das despesas deverão ser observados os seguintes limites, mínimos e máximos. Né? As despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino não serão inferiores a 25% da receita resultante de impostos, incluídas as transferências oriundas de impostos consoantes o disposto no artigo 212 da Constituição Federal. 2. As despesas com saúde não serão inferiores ao percentual definido na emenda constitucional de 29/2000. 3º. As despesas com pessoal do Poder Executivo Municipal, incluindo a remuneração de agentes políticos, inativos e pensionistas e os encargos patronais, não poderão exceder a 54% da receita corrente líquida. 4º. As despesas com pessoal do Legislativo Municipal, inclusive a remuneração dos agentes políticos, encargos patronais e proventos de inativos e pensões não serão superior a 6% da receita corrente líquida, se outro inferior não lhe for aplicável nos termos da legislação vigente. 5º. O orçamento do Legislativo Municipal deverá ser elaborado considerando-se as limitações da Constituição Federal, em especial da Emenda Constitucional 58. Os recursos ordinários, artigo 9º, os recursos ordinários do Tesouro Municipal só serão programados para a realização de despesas de capital após atendida as despesas com pessoal e encargos sociais, serviço da dívida e outras despesas de custeio administrativo e operacional. Passamos para a terceira página. Alguma indagação? Fique à vontade, vereador. Não contar. Por gentileza, vereador, repita mais uma vez, assim, desde o início, para nós entender. Repita para nós, por gentileza, mas, se possível. Certo. Certo. É. Que cai. No. Esse recurso
Não, mas você não está errado. Mas lógico que a gente vê, né, que primeiro vai ser o compromisso que tem, né, com o funcionalismo. Não. E vocês têm um controle sobre isso, né? Ah, então. Sobre esse financiamento aí no Finisa, ele tem 2 anos de carência, né? Tem. Então, Não, eu digo o seguinte também. Esse recurso do dinheiro do Finisa, a liberação dele não é casada mediante a medição da obra a ser executada? Ou ele vem no caixa do município, o município que efetua o pagamento? Essa é uma indagação também. Não é medição. Então, Assinou, está na conta. fica esse crédito liberado. Não vem o dinheiro, fica o crédito liberado no caso. Uhum. Mas tudo bem, presidente. Da minha parte pode dar continuidade. Não, são só... Não, mas o assunto correções, o assunto é bacana, é importante. É? Não. Debatendo, vamos discutindo. Tá firme, né? Tem que dar uma... Bom, então vamos para lá. Em frente. Isso. Artigo 10º, então. Além da observância das prioridades e metas fixadas nesta lei, a lei orçamentária e os seus créditos adicionais somente incluirão projetos novos se estiverem adequadamente contemplados os projetos em andamento, salvo se existente recurso especificamente assegurado para a execução daqueles. Parágrafo 1º, o Poder Executivo encaminhará ao Poder Legislativo Municipal, até a data do envio do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, relatório dos projetos em andamento, informando o percentual da execução e o custo total. Parágrafo 2º, serão estendidos como projetos em andamento aqueles cuja execução financeira até 31 de março de 2019 ultrapassar 20% do seu custo total estimado, conforme indicado no relatório do parágrafo anterior. Artigo 11º. As metas e prioridades da administração pública municipal para o exercício de 2020, atendidas às despesas que constituem obrigação legal e constitucional do município e as de funcionalidade dos órgãos e entidades que integram o orçamento fiscal e da Seguridade Social, são os constantes do anexo 1º desta lei, as quais terão precedência de alocação dos recursos no projeto de lei orçamentária de 2020 e na sua execução, não se constituindo, todavia, em limite à programação das despesas. Parágrafo 2º do artigo 11º. O Poder Executivo justificará na mensagem que encaminhar a proposta orçamentária a inclusão de outras despesas discricionárias em detrimento das prioridades e metas constantes do anexo a que se refere o caput deste artigo. Artigo 12º. Na proposta da lei orçamentária, a discriminação da receita e despesa será apresentada, respeitada a padronização estabelecida pela Secretaria do Tesouro Nacional. Primeiro, quanto à natureza da despesa, por órgão e unidade orçamentária, detalhada por categoria econômica, grupo de natureza de despesa, modalidade de aplicação e fonte de recurso, sendo que o controle em nível de elemento e subelemento de despesa será efetuado no ato da realização do empenho, nos termos da legislação vigente. 2. Quanto à classificação funcional, programática por função, subfunção e programa, detalhada em projetos, atividades e operações especiais. Põe a página. Alguma pergunta, colocação, indagação? Prossegue.
Parágrafo 1º, a critério do Poder Executivo Municipal, poderá o orçamento ser elaborado em nível de detalhamento menor quanto à natureza de despesa, que o de modalidade de aplicação. Parágrafo 2º, cada projeto, atividade ou operação especial será detalhada por categoria, grupo de natureza de despesa, modalidade de aplicação e fonte de recurso. Parágrafo 3º, a lei orçamentária incluirá os seguintes demonstrativos. Inciso 1º, da receita, que obedecerá ao disposto do artigo 2º, parágrafo 1º da Lei Federal 4320, de 17/3/64, com as alterações posteriores. Inciso 2º, da natureza da despesa para cada órgão e unidade orçamentária. 3º, do programa de trabalho por órgãos e unidades orçamentárias, demonstrando os projetos e as atividades de acordo com a classificação funcional programática. 4º, outros anexos previstos em lei, relativos à consolidação dos já mencionados anteriormente. Artigo 13º, as emendas apresentadas pelo Poder Legislativo que propõem a alteração da proposta orçamentária encaminhada pelo Poder Executivo, bem como dos projetos de lei relativos aos créditos adicionais em que se refere o artigo 166 da Constituição Federal, serão apresentados na forma e no nível de detalhamento estabelecidas pela elaboração da lei orçamentária. Artigo 14º, serão nulas as emendas apresentadas à proposta orçamentária. Inciso 1º, que não sejam compatíveis com esta lei. Inciso 2º, que não indiquem os recursos necessários em valor equivalente à despesa criada, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa suportada pela mesma fonte de recurso, excluído aquelas relativas às dotações de pessoal e seus encargos e ao serviço da dívida. Artigo 15º, poderão ser apresentadas emendas relacionadas com a correção de erros ou omissões ou relacionadas e dispositivos no texto do projeto de lei. Algumas indagações, mudamos pela página. Fala agora, cala-te para sempre. Então vamos lá. Artigo 16º. A existência da meta ou prioridade e constante do anexo 1º desta lei não implica na obrigatoriedade da inclusão da sua programação ou na proposta orçamentária. Artigo 17º. É vedada a inclusão na lei orçamentária e em seus créditos adicionais de dotações a título de subvenções sociais, ressalvada aquelas destinadas às entidades privadas sem fins lucrativos que preencham umas das seguintes condições. Inciso 1º, sejam de atendimento direto ao público, de forma gratuita, nas áreas de assistência social, segurança, saúde, esporte, educação ou meio ambiente. 2. Atendo ao disposto no artigo 204 da Constituição Federal, no artigo 61 do ADCT, que não sei exatamente o que é, bem como na lei número 8742, de 7 de dezembro de 1993. Parágrafo único. Para habilitar-se ao recebimento de subvenções sociais, a entidade privada sem fins lucrativos deverá apresentar declaração de funcionamento regular nos últimos 3 anos, emitida no exercício de 2020 por 2 autoridades locais e comprovantes de regularidade do mandato de sua diretoria, deverão ainda observar o disposto na Resolução 28/2011 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, na Lei Federal 13019/2014. Artigo 18º. É vedada a inclusão na lei orçamentária e em seus créditos adicionais de dotações a título de auxílios para entidades privadas, ressalvadas a sem fins lucrativos e desde que sejam, inciso 1º, voltadas para ações da saúde e de atendimento direto e gratuito ao público. 2. De atendimento direto e gratuito ao público e voltadas para o ensino especial ou apresentativo das escolas públicas municipais no ensino fundamental.
Terceiro, consórcios intermunicipais de saúde, legalmente instituído e constituído exclusivamente por entes públicos. Quarto, associações comunitárias de moradores, devidamente constituída e registrada há mais de um ano no cartório de título e documentos da comarca, no concernente a auxílios destinados à execução de obras e aquisição de equipamentos e de interesse da comunidade ou comunitário. Prossegue. Estão manjando tudo sobre subvenções sociais? Isso é muito bom. Prossegue. Quinto, entidades com personalidade jurídica para, em conjunto com o Poder Executivo Municipal, desenvolver ações relacionadas ao lazer e esporte. Artigo 19º. A concessão de auxílios para despesas físicas obedecerão preferencialmente os critérios estabelecidos pelo programa sociais que originam os recursos a serem aplicados. E no caso de recursos próprios do município, será precedida da realização de prévio levantamento cadastral, objetivando a caracterização e a comprovação do estado de necessidade dos beneficiários. Parágrafo 1º. Serão considerados como carentes pessoas cuja renda per capita não ultrapassam na média meio salário mínimo por indivíduo que compõe a família. Parágrafo 2º. Independerá de comprovação de renda e concessão de auxílios em caso de emergência ou calamidade pública, assim declarada mediante decreto expedido pelo chefe do Poder Executivo Municipal. Artigo 20. Serão excluídas das limitações de que se tratam o artigo 18 e 19 desta lei, os estímulos concedidos pelo município para a implantação de empresas ou indústria no município, cuja concessão obedecerá aos critérios definidos em lei. Vou ler mais uma vez. Serão excluídas das limitações de que se tratam o artigo 18 e 19 desta lei, os estímulos concedidos pelo município para a implantação de empresa ou indústria do município, cuja concessão obedecerá aos critérios definidos em lei. Artigo 21. A proposta orçamentária do Poder Legislativo Municipal para o exercício 2020 deverá ser encaminhada ao Poder Executivo Municipal para fins de incorporação e a proposta geral do município até a data de 31 de agosto de 2019. Parágrafo único. Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias destinadas ao Poder Legislativo ser-lhe-ão repassados pelo Poder Executivo até o dia 20 de cada mês. Artigo 22. A proposta orçamentária do município para o exercício de 2020 será encaminhada para apreciação do Poder Legislativo até 30 de setembro de 2019. Parágrafo 1º, a proposta orçamentária deverá ser composta dos quadros e demonstrativo constantes da legislação específica. Artigo 2º, fica o Poder Executivo autorizado a incorporar, no ato da elaboração dos orçamentos, as eventuais modificações ocorridas na estrutura organizacional do município, bem como na classificação orçamentária da receita e da despesa, por alterações da legislação federal padronizada ocorrido após o encaminhamento da LDO 2020 à Câmara Municipal. Perguntas? Ou prossegue? Prosseguimos. Artigo 23, 23º. Se o projeto de lei do orçamento de 2020 não for sancionado pelo Poder Executivo até 31 de dezembro de 2019, a programação dele constante poderá ser executada enquanto a respectiva lei não for sancionada, até o limite mensal de 1/12, do total de cada dotação na forma do estabelecido na proposta remetida à Câmara Municipal. Parágrafo único. Considerar-se-á a antecipação de crédito à conta da lei orçamentária a utilização dos recursos autorizados neste artigo.
Artigo 24º. A execução orçamentária será efetuada mediante o princípio da responsabilidade da gestão fiscal através de ações planejadas e transparentes que previnam o risco e corrijam desvio capaz de efetuar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultado entre receita e despesa e a obediência a limites e condições no que tange à renúncia da receita, geração de despesa com pessoal, seguridade social e outras, dívida consolidada, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita e inscrição em restos a pagar. Normas estas constantes na Lei Complementar 101/2000. Artigo 25º. Se no final de cada bimestre for verificada a ocorrência de desequilíbrio entre a receita e as despesas que possam comprometer a situação financeira do município, o Poder Executivo e o Poder Legislativo Municipal promoverão, por ato próprio e nos montantes necessários nos 30 dias subsequentes, limitação de empenho e movimentação financeira, segundo os critérios estabelecidos na legislação vigente e nesta lei, dando-se assim o equilíbrio entre receita e despesa para fins da alínea A, 4º da Lei Complementar 101/2000. Artigo 26º. Não serão objeto de limitação as despesas relativas, inciso 1º, às obrigações constitucionais e legais do município. 2. Ao pagamento do serviço da dívida pública fundada, inclusive parcelamento de débitos. 3º. Despesas fixas com pessoal e encargos sociais, enquanto o município se mantiver no patamar de até 95% do limite máximo para a realização dos dispêndios com pessoal, constando no artigo 20 da Lei Complementar 101/2000. Perguntas? Vontade. Quarto, despesas vinculadas a uma determinada fonte de recursos, cujos recursos já sejam assegurados ou o respectivo cronograma de ingresso esteja sendo normalmente executado. Artigo 27. Para fins de atendimento ao disposto no artigo 169, parágrafo 1º, inciso 2º da Constituição Federal, ficam estabelecidas ou ficam autorizadas as concessões de quaisquer vantagens, aumento de remuneração, criação de cargos, emprego e funções, alterações de estrutura de carreiras, bem como a demissões ou contratações de pessoal a qualquer título, aos órgãos da administração direta, indireta e fundos municipais, observando o disposto na Lei Complementar 101/2000, bem como ainda a disponibilidade financeira do município. Artigo 28. Ocorrerão a superação de patamar de 95% do limite aplicável ao município para as despesas com pessoal são aplicáveis ao Poder Executivo e Legislativo as vedações constantes do parágrafo único, inciso 1º, ao 5º do artigo 22 da Lei Complementar 101/2000. Parágrafo único do artigo 28. No exercício financeiro de 2020, a realização de serviço extraordinário, quanto às despesas com pessoal houver extrapolado seu limite legal de comprometimento, exceto no caso previsto do artigo 57, parágrafo 6º, inciso 2º da Constituição Federal, somente poderão ocorrer quando destinada ao atendimento de relevantes interesses públicos que sejam situações emergenciais de risco ou de prejuízo para a sociedade. Artigo 29, 29, o disposto no parágrafo 1º do artigo 18º da Lei Complementar número 101/2000 aplica-se exclusivamente para fins de cálculo do limite das despesas total com pessoal, independentemente da legalidade ou a validade dos contratos. Parágrafo único. Não se considere como substituição de servidores e empregados públicos para efeito do caput os contratos de terceirizados relativos à exceção direta de atividades que, simultaneamente, sejam assessorias, instrumentais ou complementares aos assuntos que constituem a área de competência legal do órgão. 2. Não sejam inerentes a categorias funcionais abrangidas por plano de cargos do quadro de pessoal do órgão, salvo expressa disposição legal, em contrário, ou quando se tratar de cargo ou categoria extinto, total ou parcialmente.
Oi? É que não. Estou lendo pausadamente. Vou acelerar um pouquinho para adiantar. Artigo 30. O projeto de lei que concede e amplia incentivo ou benefício de natureza tributária somente poderão ser aprovados após atendida as exigências do artigo 14 da Lei Complementar 101/2000. Parágrafo 1º, fica autorizada a proposição por parte do chefe do Poder Executivo Municipal, mediante a edição de lei específica, da anistia de juros, multas e correção monetária de dívida escrita e dívida ativa dos impostos sobre propriedade predial territorial urbana, IPTU, e contribuição de melhoria, no decorrer do exercício financeiro 2020. Parágrafo 2º, aplica-se a lei que concede ou amplia benefício de natureza financeira ou patrimonial as mesmas exigências referidas no caput, podendo a compensação. Alternativamente, em todos os casos, dar-se-á mediante o cancelamento pelo mesmo período de despesa ou valor equivalente. Parágrafo 3º, são considerados incentivos ou benefícios de natureza tributária para fins do caput desse artigo os benefícios concedidos que alcancem exclusivamente determinado grupo de contribuintes e produzam redução da arrecadação potencial, aumentando consequentemente a disponibilidade econômica do contribuinte. Artigo 31. Ocorrendo a necessidade de se efetuar contenção de despesas para o restabelecimento do equilíbrio financeiro, os cortes serão aplicados na seguinte ordem. Inciso 1º. Novos investimentos a ser realizados com recursos ordinários do Tesouro Municipal. 2. Investimento em execução à conta de recurso ordinário ou sustentado por fonte de recurso específica, cujo cronograma de liberação não esteja sendo cumprido. 3º, despesa de manutenção de atividades não essenciais desenvolvidas em recursos ordinários. 4º, outras despesas a critério do Poder Executivo Municipal até que se atinja o equilíbrio entre as receitas e despesas. Artigo 33º, os cultos unitários de obras executadas com recursos do orçamento do município relativa à construção de prédios públicos, saneamentos básicos e pavimentação não poderão ser superiores ao valor do custeio unitário básico, CUB, por metro cúbico, divulgado pelo Sindicato da Indústria da Construção do Paraná, acrescido de até 20% para cobrir custos regionais não previstos no CUB, custo unitário básico. Terceiro, serão considerados, para efeitos do artigo 16 da Lei Complementar 101/2000, na elaboração das estimativas do impacto orçamentário financeiro quando da criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental que acarretem aumento de despesa. Os seguintes critérios. Inciso 1º. As especificações nele contidas integrarão o processo administrativo de que se trata o artigo 38 da Lei Federal nº 8666, de 21 de junho de 1993, bem como os procedimentos da desapropriação de imóveis urbanos a que se refere o parágrafo 3º do artigo 182 da Constituição Federal. Inciso 2º. Estende-se como despesa irrelevantes para fins do parágrafo 3º, aqueles cujo valor não ultrapasse para bens e serviços o limite do inciso 1º e 2º do artigo 24 da Lei Federal 866 de 1993, artigo 34º. Para efeito do disposto do artigo 42 da Lei Complementar nº 101/2000, inciso 1º, considera-se contraída a obrigação no momento da formalização do contrato administrativo ou instrumento congênere. Artigo 2º, inciso 2º. No caso de despesas relativa à prestação de serviços já existentes e destinadas à manutenção da administração pública, considerar-se-á como compromissada apenas as prestações cujo pagamento deve ser verificado no exercício financeiro, observado o cronograma pactuado. Artigo 35º. O Poder Executivo deverá elaborar e publicar em até 30 dias após estabelecida a lei orçamentária, cronograma de execução mensal de desembolso, nos termos do artigo 8º da Lei Complementar 101/2000. Parágrafo único, o ato referido do caput conterá ainda metas bimestrais de realização de receita, conforme disposto no artigo 13º da Lei Complementar 101/2000, incluindo seu desdobramento por fonte de receita. Artigo 36. Fica
O Executivo Municipal, autorizado a incluir na lei orçamentária percentual para a realização de alterações orçamentárias da administração direta, indireta ou do Poder Legislativo, cujos limites não serão superiores a 20%. Parágrafo 1º, fica o Executivo Municipal autorizado a efetuar alterações orçamentárias dentro do limite fixado no caput desse artigo que se constituem na programação ou reavaliação das prioridades das ações mediante a realocação de recursos de uma categoria de programação para outra, além de outro para outro, de uma unidade orçamentária para outra, como diz a Dilma. Estou finalizando. Moer o bico. Parágrafo 2º. A reprogramação referida no parágrafo anterior será realizada na forma de transferência, transposição, remanejamento dos recursos. Parágrafo 3º. Para efeito desta lei, entende-se por, inciso 1º, transferência, a relocação de recursos para que ocorra dentro do mesmo órgão ou do mesmo programa de trabalho no nível de categoria econômico de despesa, mantendo-se o programa em funcionamento. Segundo, transposição, a relocação de recursos que ocorra de um programa de trabalho para outro dentro do mesmo órgão, ampliando desta forma um programa previsto na lei orçamentária com recursos de outro também nela previsto. Terceiro, remanejamento, a realocação de recursos de um órgão, unidade para outro em programa de trabalho previsto na lei orçamentária. Parágrafo 4º. Exclui-se do limite de que se trata o caput deste artigo o contido no inciso 1º, bem como as alterações orçamentárias oriundas do superávit financeiro dos exercícios anteriores, excesso de arrecadação e os critérios adicionais suplementares que decorrem de leis municipais específicas aprovadas no exercício. Parágrafo 5º. A lei orçamentária disporá sobre créditos adicionais suplementares e especiais na forma do disposto em instrução normativa do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Artigo 37º, fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado, nos termos do artigo 62 da Lei Complementar 101/2000, a custear despesas de competência de outras esferas do governo em concernente à segurança pública, assistência jurídica, trânsito e incentivo ao emprego, mediante prévio firmamento de convênio ou instrumento congênere. Artigo 38, no decorrer do exercício, o Poder Executivo fará até 30 dias após o encerramento de cada bimestre a publicação do relatório a que se refere o parágrafo 3º do artigo 165 da Constituição Federal, nos moldes previstos do artigo 52 da Lei Complementar 101/2000, respeitados os padrões estabelecidos no parágrafo 4º do artigo 55 da mesma lei. Artigo 39, o relatório de gestão fiscal, obedecendo aos preceitos do artigo 54, parágrafo 4º, do artigo 55, da linha B, inciso 2º, do artigo 63, todos da Lei Complementar 101/2000, será divulgado em até 30 dias após o encerramento do semestre, enquanto não ultrapassado os limites relativos à despesa total com o pessoal ou dívida consolidada, os quais, uma vez atingidos, farão com que aquele relatório seja divulgado quadrimestralmente. Artigo 40, o projeto de lei orçamentário demonstrará a estimativa da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado para 2020, em valores correntes, destacando-se pelo menos aqueles relativos aos gastos com pessoal e encargos sociais. Artigo 41. O controle dos custos de execução do orçamento será efetuado em nível de unidade orçamentária para o desdobramento nos projetos e atividades cuja execução esteja a ela subordinado. 42. Os ajustes nas ações dos programas do plano plurianual, bem como as suas alterações em suas metas física e financeira, ocorrida até a data do envio, deverão ser incluídas na proposta orçamentária para o exercício de 2020. Artigo 43. Os anexos do
das metas e prioridades a que se refere o artigo 11º desta lei foi encaminhado juntamente com as propostas que tratou do plano plurianual para o quadriênio 2018-2021. O artigo 44, esta lei entra em vigor na data da sua publicação. E era isso, senhores. Solamente. O debate e a discussão está aberto. Aqueles que assim quiserem algumas colocações a ser feitas, aproveitando os técnicos que estão presentes para poder sanear ou alguma dúvida. Ou mesmo o secretário de saúde que está presente, ou mesmo a ajustada do controle interno, né? Se tiver alguma ponderação, alguma colocação, né, a ser feita, fiquem à vontade. Que é para começar pela mesa. Que é para o senhor se pronunciar, o vereador Jorge delegou lá. Como foi dito, né, senhores? Essa é a lei LDO, popularmente conhecida, né? Lei de Diretriz Orçamentária, que direciona, né, o orçamento, aquele que tem mais ser batido em cima da tecla, na verdade, mais debatido e discutido, será a LOA, né, a Lei Orçamentária, que será apresentada até 30 de setembro a esta casa, para poder daí ser apreciada. O que vale salientar que temos aqui muitos percentuais, né, que se a gente observar, né, logicamente o executivo, ao elaborar, ele põe a proposta dele, né, e vale salientar aos demais vereadores, observar esses detalhes para que a gente possa discuti-los ou não, ou concordá-los e estamos dando aqui, com a aprovação da LDO, estamos dando plenos poderes à contabilidade, à Secretaria de Finanças, né, ao Executivo, a elaborar a LOA, a Lei Orçamentária, né? Essas são as funções. Falem agora, calem-se para sempre. Pode. Pode. Isso, a comissão vai apresentá-la para votação. Bom, vamos lá então. Vamos deixar, né? Eu sei que o Jaran é um pouco mais pé no chão, né? Mas se o Geninho daí, se ele. Mas só estou dizendo, né? Aqui no artigo 36, né? Vamos deixar os 20% para o Geninho ficar dando risada, mas ele sabe que vai tomar um porrete aqui. Né? Isso é só para coisar. Deixa eles alegre. Agora, o que está faltando nessa lei, penso eu vou solicitar aqui a ajuda da minha amiga contadora do município, precisa constar na LOA o orçamento impositivo. Certo? Que não está aqui. O orçamento impositivo precisa fazer parte deste corpo, desta lei. Não, para que depois a gente já coloque, certo, no orçamento, todos os seus números e precalços e discussões já entrem no orçamento. Se ela não estiver aqui, ela não pode estar lá na frente. Né? Então, a primeira coisa que nós... Sim, na lei orgânica, mas ela precisa fazer parte, né, da LDO aqui. Né? Fazer uma emenda aqui para constar que o impositivo faz parte deste... Né? Não, algumas coisinhas vão ter que ser... a gente senta aí, não tem nada que... São percentuais constitucionais, né? Uhum. Livramento das subvenções, livramento já... Sim. Aqui não tem muito o que... Aqui não tem muito o que né? É uma coisa, e não tem nada a ver, mas uma coisa que estava marcada aqui, que chamou a atenção, e claro, vou precisar perguntar para quem sabe, né? Não é eu que vou dizer, e penso que nem vocês vão saber me responder. O artigo 33, o inciso 1º, que diz: as especificações nele contidas integrarão o processo administrativo de que trata o artigo 38 da Lei Federal 866,
que eu não sei o que diz esse artigo, de 21 de 93, bem como os procedimentos de desapropriação de imóveis urbanos que se refere ao inciso 3º do artigo 132 da Constituição Federal. Quando eu digo isso, é o seguinte, eu sempre tenho uma preocupação, e penso que é uma preocupação de toda a sociedade tibajana, com respeito ao Clube Tibajano. Eu vejo da seguinte maneira, se o poder público não tomar conta, não fazer um ajuste de contas, o Clube Tibajano vai acontecer, infelizmente, o que aconteceu com esta casa aqui na frente da tua casa ali, que caiu. E aquele espaço é um espaço histórico, bonito, bem construído, pode ser muito bem aproveitado, inclusive para vocês, nas limitações que estão lá. E tem que se tomar uma atitude. Não existe a sociedade. Né? Existe a sociedade quando você fala em coisa. Agora, quando se fala em pagar conta, ninguém é sócio. Né? Então, acho que, sabe, é uma coisa que teria que ser pensado, sentadinho, bem viver isso aí, porque o Clube Tibajano é realmente se não for tomada uma solução para aquilo, vai cair. Infelizmente, aquilo vai cair. E vai acontecer o que aconteceu aqui, com essa casa aqui, do Charles, né? Ali era particular, mas o Clube Tibajano é uma coisa pública. Então, acho que está na hora, e central. Mas tudo bem, senhor. Eu estou... Passa a régua. Da minha parte. Para suas considerações, nosso presidente da casa, vereador Enio, e seus agradecimentos. Agradecemos, então, ao presidente do Juscelito, representando a comunidade, né? O Valcimir faz parte também faz parte ali do finanças, de finanças, né? Agradecemos ao Jairan, também secretário, o Wilson, secretário de saúde, né? A Emanuele, contador, a Jussara, controle interno, os demais vereadores, o Tonico chegou também aqui. Eu passo, então, ao Eliseu para ele fazer as considerações finais também, ou se algum vereador quiser participar também das considerações finais, e para você fazer o encerramento de Eliseu. Algum vereador queira fazer alguma consideração? Nós estaremos dando encerramento, se não houver. Bom, nós agradecemos, então, em nome da Comissão de Finanças e Orçamento, né, em nome ao secretário de Finanças, o Jairan, né, ao secretário da Saúde, o Wilson, a Contabilidade, Manuele, a Jussara, controle interno, ao nosso amigo Valcimir, assessor direto da Secretaria de Finanças, né, e o nosso amigo Celito, pela presença, e a todos os demais vereadores que estiveram presentes. Não havendo mais manifestação, declaro por encerrado, então, a presença de audiência pública, agradecendo a presença de todos os senhores. Boa tarde.